Olá, alunas e alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje nós vamos discutir os exercícios do capítulo 17, este capítulo que discute aí a estrutura e as características dos ácidos. Este capítulo está disponível no livro 3, a partir da página 271. Então, para essa videoaula, além da resolução dos exercícios deste capítulo, nós vamos fazer uma breve revisão acerca dos ácidos, de tudo que a gente já viu em sala de aula, de maneira mais objetiva. Então, toda essa parte aí, além também da questão do pH, da questão mais sobre a ação sobre indicadores. Então, nessa videoaula nós vamos ter dois momentos, aí nós vamos ter uma parte teórica, nós vamos ter uma parte prática, que é a resolução dos exercícios. Então, nós vamos começar aqui pela questão dos ácidos, discutindo um pouco sobre a estrutura deles e qual é essa definição. Nós vamos ver que os ácidos são substâncias que em meio aquoso, isto é, em água, vão liberar o hidrogênio nessa forma aí do H+, ok? Então, nós temos aqui exemplos de ácidos. Como que a gente pode verificar aqui, reconhecer um ácido? A gente vê que todo ácido ele começa aí pelo hidrogênio, esse destacado em azul. E esse meu ácido ele libera o H+, na forma de um próton, na forma positiva, um cátion, e ele libera essa outra parte aí em vermelho na forma de um ânion. Esse ânion também a gente vai ter que ter um cuidado de visualizar ele, porque existe uma outra forma de nomenclatura que vai ajudar a entender a estrutura desse ânion para a gente dar o nome a esses ácidos. Então, de que maneira que nós vamos ver isso? Bom, nos fenômenos aqui que nós vamos descrever, que é essa ionização dos ácidos, ou seja, os ácidos sofrem ionização, nós vamos ver que em meio aquoso eles liberam o hidrogênio na forma de H+. Então, começando aqui por este meu ácido, que é o HCl, eu vejo que ele é constituído do hidrogênio, de um só hidrogênio, que é liberado na forma de H+, e este H+ está em meio aquoso, então nós temos que escrever aqui AQ de aquoso, e ele também libera o ânion, que é o Cl. Então, veja só, vai liberar aqui mais o Cl, e repare bem, esse Cl vai ter uma carga negativa, Cl liberado em meio aquoso. Por quê? A partir do momento que eu faço a ionização, eu tenho que separar o hidrogênio desse meu restante aqui da minha molécula. Então, se de cá eu tenho uma carga positiva, que é o hidrogênio, que tem carga mais, este meu outro lado inteiro da minha molécula vai ter uma carga menos. Então, sempre observando esse aspecto. Como o HCl só tem um hidrogênio, então, um H+ e um Cl-. Vamos ver aqui para o HF, que vai ser a mesma coisa. Eu vou separar e ionizar esse hidrogênio. Então, ele vai liberar o quê? Se eu tenho o HF, ele vai liberar o H+, em meio aquoso também, mais o meu flúor com carga menos, uma carga só, flúor menos em meio aquoso. Então, ficando assim a ionização para esses meus dois ácidos aí. Repare agora que na estrutura do H2S deste meu ácido, eu tenho dois hidrogênios. Então, se a gente for fazer a análise das cargas aqui, eu vou ionizar esses hidrogênios, e como cada hidrogênio tem carga mais um, e se desse meu lado aqui dos hidrogênios eu tenho dois hidrogênios, então a carga resultante desse meu lado é mais 2 só de hidrogênio. Mais 1 vezes esse meu 2 aqui. Mais 2 de um lado, então a carga desse meu outro lado do enxofre é menos 2. Então, mais 2 e menos 2. No momento da ionização, como que vai ficar para este meu ácido aqui? Repare agora que o H2S ele possui dois hidrogênios. Então, cada hidrogênio é liberado na forma de H+. Repare na escrita, 2H+, que foram liberados em meio aquoso,
mais a carga, mais o meu enxofre, que só temos um enxofre, que foi liberado na forma aí, S, cuja carga é 2-. Por que 2-? Nós já fizemos aqui a análise da carga. Esse meu lado aqui, o enxofre, tem carga 2-, ficando assim a ionização para o H2S. Então, ele libera 2H+, e um enxofre cuja carga é 2-. Agora, repare para o HClO. Aqui eu já tenho a estrutura de um oxiácido, né? Um ácido que contém oxigênio, mas o intuito aqui é a mesma coisa. Eu vou separar o hidrogênio do meu restante da minha molécula. Então, nessa ionização, como eu só tenho um hidrogênio, desse lado, mais uma carga positiva, né? Mais um, porque eu só tenho um hidrogênio, cada um é mais um. E esse meu lado inteiro, ou seja, o ClO inteirinho, ele vale -1. Então, na ionização do HCl, ele libera para mim somente um H+, porque ele só tem um hidrogênio aquoso, mais o meu outro carinha, que é o ClO, cuja carga é menos. Menos, se é menos, é -1. Então, nós fizemos aí do HClO. Agora, nós temos aqui praticamente o mesmo ácido, só que o HClO3 ele tem 3 oxigênios. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada em termos da ionização. Por quê? Eu tenho que observar o que eu tenho de hidrogênio. Se eu só tenho um, então mais um. E esse meu ClO3 inteiro, ele vale -1 também, ok? Então, na ionização do HClO3, nós vamos produzir um H+ somente, porque ele só tem um hidrogênio, mais o meu ClO3, cuja carga é -1. Então, repare que o ClO e o ClO3, eles possuem a mesma carga, que é -1. Não muda em relação a essa quantidade aí de oxigênios na etapa da ionização. O que nós estamos mostrando é somente essa ionização. Veja agora aqui para o H2SO4, o que eu tenho que reparar? Quantos hidrogênios existem? Então, eu vou fazer ionização. Agora aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, se cada hidrogênio é +1, só desse meu lado de hidrogênio eu tenho 2 cargas positivas, mais 2. E a carga do SO4 ela é inteirinha -2. Então, nós temos aqui, na ionização do H2SO4, a liberação de 2 hidrogênios. Então, se são 2 hidrogênios, são 2 hidrogênios na forma de H+, 2H+, reparem na escrita. E esses 2H+ estão em meio aquoso, mais o meu SO4, um só SO4, porque está ligado com um SO4, cuja carga é 2-. Isso em meio também aquoso. Então, assim deve ser a escrita. O que eu tenho que observar no momento dessa ionização? Posso fazer aqui uma análise se as cargas elas estão, congruentes. Veja só, aqui eu tenho 2H+, então 2 cargas positivas. E eu tenho um SO4 cuja carga é 2-. Então, são 2 positivos para um só que é positivo, um só que é negativo, no caso do SO4, um só que é negativo 2 vezes. Então, 2+ e 2-. Essa deve ser a análise da carga para ver se eu fiz a ionização certinho. Aqui no H3PO4, mesmo esquema. Entretanto, o que eu verifico? Que o H3PO4 ele tem 3 hidrogênios. Então, no momento da ionização, de novo, cada hidrogênio tem carga +1. Então, só de hidrogênio, deste meu lado de hidrogênio, eu tenho carga +3. A carga do PO4 inteirinha é -3. Então, -3. No momento da ionização, em meio aquoso, o meu H3PO4, por ter 3 hidrogênios, ele vai liberar 3H+, aquoso, mais o meu PO4, cuja carga é 3-. Repare aí na escrita, novamente,
Então, o que nós fizemos para esses ácidos? Nós escrevemos a ionização e a ionização é em função da quantidade de hidrogênios aí que vão ser liberados na forma de H+. Então, um hidrogênio, um H+, e um ânion, né, com a sua carga ali correspondente. Repare aqui que em todos os casos nós liberamos aí as quantidades de H+, né, seja 1, 2 ou 3, e nós ficamos aqui com essas estruturas aqui, ó, de vermelho, né, que são todas carregadas com que cargas? Todas carregadas com cargas negativas. Essas minhas cargas negativas, esse meu produto dessa ionização, todos eles são chamados de ânions, ok? Por que ânions? Porque nós temos a carga deles, né, que são negativas. Ânions, carga negativa. Repare também que eu tenho, no caso aqui do Cl, do flúor e do enxofre, ânion simples, isto é, composto apenas de um átomo, né, que é o cloro, flúor e o enxofre. Agora, aqui nos outros casos, nós temos ânions duplos ou conjugados. O que seria esse ânion conjugado? Seria que ele é composto, né, de mais de um elemento. No caso aqui, nesse ClO, nós temos o cloro e o oxigênio, né? Em todos os outros ânions aí, nós temos, além do oxigênio, um outro metal aí nesse caso. Então, nós temos que reparar bem esses ânions que são gerados, bem como as suas cargas. Em qual sentido de cargas? Todos eles são negativos, todos possuem cargas negativas. No caso aqui, nós temos o cloro com uma carga só negativa, né? Porque se aqui eu não tenho nada, eu sei que é 1. Para o flúor também. Nesses dois casos aqui, como eu tenho carga -1 para eles, eles são ânions e são chamados de ânions monovalentes. Isto é, apresenta somente uma carga. E que carga? Carga negativa. Nesse caso, eu posso ter cátion também, mas nesse caso são ânions monovalentes. Aqui no S2-, eu tenho uma carga que é negativa e ela é 2 vezes negativa, né? 2-. Então, eu tenho um ânion divalente. Aqui o ClO e o ClO3- são ânions monovalentes. O SO4, que tem carga 2-, ele é divalente. E o PO4-3-, que tem carga 3-, é um ânion, porém ele é um ânion trivalente. Quando eu tiver também um ânion cuja carga é 4-, eu terei um tetravalente. Então, é nesse sentido que eu tenho que observar. Por que nós estamos discutindo a questão da estrutura desses ânions? Repare bem que todos esses ânions aqui que foram gerados, eles apresentam cargas e, neste caso, eles foram oriundos de um ácido. Nesse modelo aqui de interpretação que nós fizemos da ionização, além desta questão aí da ionização em si, que nós devemos escrever, o nome dos ácidos, quer dizer, a parte da nomenclatura dos ácidos, também há uma maneira de se determinar o nome através aqui, né, dos nomes desses ânions. Então, eu já sei aqui quais foram os ânions gerados e existem tabelas que me auxiliam a dar o nome a esses ácidos. De que maneira? Veja só aqui o que a gente vai fazer com relação a esse nome aqui do meu ácido. Bom, eu sei que eu tenho sufixos para ácidos, que é hídrico, íquico e ioso. Isso é uma outra maneira de determinar o nome do meu ácido, a partir agora do meu ânion. Por exemplo, uma vez que eu tenho o ânion, que a gente viu que são aqueles em vermelhos lá que a gente escreveu na ionização gerado, se eu tenho um ânion cuja terminação do nome é eto, o nome para o meu ácido será hídrico. Se eu tenho um ânion cujo nome é ato, eu vou ter um ácido cujo nome vai terminar com ico. E se eu tenho um ânion cuja terminação é ito, eu vou ter um ácido cuja terminação é oso.
Então, hídrico eto e coato oso ito, ok? Vejam só aqui como que fica isso se eu for aplicar essa nomenclatura utilizando aqui esta minha tabelinha aqui que está disponível na apostila. Vamos procurar aqui, nesse sentido aqui, dar os nomes aos ácidos de acordo com o ânion gerado. Então, no primeiro caso, nós temos aí o HCl. No HCl, o ânion gerado, o ânion, o negativo, foi o cloro. Foi esse cloro aqui cuja carga é menos, se é menos 1. Então, ele é monovalente. Neste caso aqui, ele está listado aqui na parte de ânions monovalentes. Então, recorrendo aqui a essa tabelinha, eu encontro ele aqui, o Cl, cuja carga monovalente é menos 1, se for bivalente é menos 2, se for trivalente é menos 3, tetravalente menos 4. Como é o cloro, ele é o cloreto. Isso aí é o nome do ânion, o sufixo do ânion, que é terminado em cloreto. Então, para o nome do ácido, dieto para hídrico. Se eu tenho o cloreto num ácido, eu terei então o HCl, dieto para hídrico. Aqui nós teremos então, portanto, o ácido clorídrico. Isso aqui é uma das maneiras. Eu vou ensinar as duas, né, que é pela tabela de ânions e também pela determinação do NOx do elemento central, que também é analisada as cargas, mas em volta do elemento central. Vamos ver aqui para o flúor, para o HF, que gerou o ânion F-, um ânion monovalente. Uma vez que eu vou procurar aqui nos monovalentes, eu vou encontrar aqui o fluoreto. Então, mais uma vez, terminado em eto, nós vamos ter o quê? Um ácido que termina em hídrico. Então, aqui para o HF, se foi gerado o ânion fluoreto, eu terei o ácido fluorídrico. Então, tá aí o nome do meu ácido de acordo com o quê? De acordo com a terminação do ânion. Veja só aqui para o H2S foi gerado qual ânion? Qual íon de carga negativa? O S2-, que tem carga 2-. Se ele tem carga 2-, então ele é bivalente. E é o enxofre sozinho, né? O S sozinho. Então ele é o sulfeto. Mais uma vez terminado em eto, vai me originar o quê? Vai me originar um ácido cuja terminação é hídrico. Então, como nós temos aqui o enxofre, cujo nome do seu ânion é sulfeto, nós teremos para o ácido, com a terminação hídrico, o ácido sulfídrico. Essa tabelinha ela ajuda bastante nesse sentido de a gente escrever algumas estruturas se a gente tiver que recorrer ao ânion. Vamos aqui praticar para o ClO, o HClO. Qual será o nome deste meu ácido aqui? HClO. Ele gerou o ânion ClO-, repare bem, ClO-, cuja carga ela é monovalente, né, negativa somente uma vez. Então, eu tenho que procurar aqui nos monovalentes. E onde que está aqui o meu ClO? Ele está aqui, ó. Ele é o hipoclorito. Repare que agora tem essa parte hipo antes, mas a terminação é hipoclorito. E aí, se nós temos aqui a terminação ito, de hipoclorito para o ânion ClO-, nós teremos o ácido com a terminação oso. Então, portanto, se aquele é o hipoclorito, esse HClO, ele será, então, portanto, o ácido preserva essa primeira parte, né? Hipocloroso. Então, essa é uma maneira de determinar e a gente vai ver da outra maneira também. Vou ver aqui para o ClO3. Bom, o ClO3, o HClO3, o meu ácido, gerou um ânion
ClO3, cuja carga também é negativa uma vez, ou seja, monovalente. Então, eu vou procurar aqui o ClO3, eu encontro ele aqui. O nome dele é clorato. Vamos ver aqui quando eu tenho aqui, para um ânion que se chama clorato, eu vou ter o ácido de origem com a terminação ico. Então, se aquele é o ânion clorato, quando ele está no ácido, esse aqui vai ser o ácido clórico. Vamos analisar aqui o que a gente fez. Se ele é o clorato, como a gente observou aqui na minha tabelinha, ó, clorato. Se é clorato, ele vai ter a terminação ico. Então, clórico. O H2SO4, aqui nesse esquema, ele gerou o ânion SO4 2-, carga 2-, ele então, portanto, é bivalente. Eu vou encontrar ele aqui na parte dos bivalentes. Onde está o SO4? Está aqui, ó, SO4, cujo nome é sulfato. Sendo sulfato, a terminação é o quê? Ato do ânion vai me gerar um ácido com a terminação ico. Então, se aquele é o sulfato, esse aqui, portanto, ele vai ser o H2SO4, o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. E o H3PO4, ele gerou o ânion PO4, cuja carga é 3-. Se ele gerou uma carga, um PO4 cuja carga é 3-, esse meu PO4 eu tenho que encontrar ele aqui na área dos trivalentes. Então, quando eu vejo aqui, ó, PO4, o nome desse ânion é fosfato. Mais uma vez, se eu tenho algo terminado em ato, vai me gerar um ácido, né? O sufixo do ânion terminado em ato. O sufixo para o meu ácido vai ser ico. Então, sendo o fosfato, esse aqui, então, portanto, vai ser o ácido fosfórico. Essa é uma das maneiras de determinar. Nós vamos utilizar essas duas regras ao longo dos exercícios. Então, o que nós fizemos aí até o momento? Bom, nas primeiras etapas, nós fizemos a ionização dos ácidos, que foi essa primeira parte que nós fizemos até o momento. Nós compreendemos qual ânion é gerado. E nós vimos que o nome do ânion, neste caso, depende lá, né? O nome do ácido vai depender do ânion aí de origem, né? Conforme essa conversão dessa minha tabelinha aqui. Agora, tem outra maneira aqui também que a gente praticou em sala de determinar, né, o nome do ácido pelo NOx do elemento central. Bom, o que eu vou analisar aqui, fazer aqui o que a gente já fez em sala, nesses exemplos aqui, nestes 5 exemplos, é utilizar essa tabelinha aqui, né, onde a gente calcula o NOx do elemento central. Bom, nós temos então aí 5 situações. Nós temos ácidos sem oxigênio, lembrando que os ácidos sem oxigênio são os hidrácidos, né? Então, hidrácidos aqui no nosso esqueminha aqui, o que nós fizemos, veja só, nós podemos aqui o HCl, HF e H2S não possuem oxigênio, então eles são hidrácidos. Já esses aqui, todos que eles aparecem o oxigênio na sua estrutura, eles são os oxiácidos. Então, nós temos aí essas duas classificações, hidrácidos e oxiácidos. E como que fica aqui a questão da nomenclatura? Vamos para esse mais simples que não tem oxigênio. Não havendo oxigênio, eu vou iniciar a escrita de todos os nomes dos meus ácidos pela palavra ácido, e nesse pontilhado vai vir o nome do elemento que está no meu ácido. Então, se eu tenho um hidrácido, ou seja, aqui um ácido sem oxigênio, a terminação vai ser hídrico. Não confundam quando a terminação, aqui no caso, ela é hídrico, inteirinha.
Há pessoas que confundem com esse ico, tá? A terminação de um é ico, e embora hídrico tenha essa terminação ico, hídrico é uma terminação inteira. A terminação é hídrico. De um é hídrico e de outro é ico. Então vamos lá para esses dois primeiros ácidos aqui, que eles não possuem oxigênio. Então o que a gente vai utilizar aqui? A terminação hídrico. Inicio pela palavra ácido, vejo quem é o elemento cloro, então clorídrico. E esse aqui que é o enxofre, não tenho, né, oxigênio, então é um hidrácido, é o enxofre ácido sulfídrico. A diferença nas duas maneiras que nós estamos dando os nomes, nós estamos fazendo, repare que nós estamos fazendo a mesma coisa, entretanto, de maneiras diferentes. Há vezes, né, que esta tabelinha aqui ela pode ajudar, mas às vezes que nós precisamos de recorrer também a essa tabela aqui, né, dos cátions. Então, as duas formas ajudam. Vamos aqui agora para o HClO e o HClO3, onde nós vamos determinar a carga do elemento central. Nos dois casos, nós temos o elemento central, o elemento que está no meio, sendo o cloro. O cloro aqui, o cloro embaixo, e veja que na estrutura do ácido tem hidrogênio de um lado, né, no começo, e oxigênio no final. Então aqui é o cloro como elemento central, e nesses dois outros exemplos aqui nós temos o enxofre como elemento central, de novo entre o hidrogênio e o oxigênio, aqui o fósforo como elemento central. Então, o nome para esses ácidos vai depender da carga do elemento central. Como que nós determinamos a carga do elemento central? A carga do elemento central ela pode variar, mas ela vai depender de quem ela está ligada, por exemplo, com a quantidade de hidrogênios e com a quantidade de oxigênios. Então, eu tenho hidrogênio de um lado e oxigênio do outro, e no meio eu tenho lá o elemento central. Vou mudar de cor aqui. Aqui nós temos o hidrogênio, e no meio nós temos o elemento central, seja ele qualquer um. Vamos chamar ele de A aí, certo? De maneira que cada oxigênio que eu tiver na minha molécula de ácido, ele vai ter carga menos 2. Ele vai ter carga menos 2. E de maneira que cada hidrogênio que eu tiver na minha molécula, ele vai ter carga mais 1. Então, essas aqui são as cargas, ok? Mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio. E a carga do elemento central? A carga do elemento central, eu vou determinar ela. Vai ser um valor X qualquer, tá? Vai ser um valor qualquer, de maneira que quando eu faço o somatório de todas as cargas, quando eu faço o somatório dessas cargas, o valor vai ser igual a 0, ok? Então, vamos praticar isso aqui e determinar a carga do elemento central em todos os casos, lembrando que o quê? Tendo como base que a carga do oxigênio é menos 2 e a carga do hidrogênio é menos 1. Isso quando eu tiver oxiácidos. Então, portanto, se eu quiser fazer isso aqui para o HClO, eu vou lembrar que cada hidrogênio tem carga mais 1 e cada oxigênio tem carga menos 2. Então, se o hidrogênio só tem 1, então carga mais 1. Embaixo eu estou colocando a carga individual, que não muda. É sempre mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio. Então, menos 2 aqui também. E em cima eu estou escrevendo a carga somada, né? A carga multiplicada. Ou seja, se eu só tenho 1 e 1, eu vou ter mais 1 vezes 1, mais 1, ou menos 2 vezes 1, menos 2. E a carga aqui do cloro, eu vou determinar de acordo com o seguinte: quando eu somar todas essas cargas, vai ser o número x, que se eu somar vai dar 0. Então, portanto, a carga aqui do cloro tem que ser mais 1. Por quê? Se eu somo mais 1 com mais 1, mais 2, menos esse 2, o somatório aqui vai ser 0. Então, portanto, a carga aqui do cloro é mais 1. Vamos praticar nos outros também antes da gente determinar o nome. Veja que agora eu tenho, nessa molécula aqui, eu tenho 3 oxigênios.
Embaixo a carga individual de cada hidrogênio mais 1 e cada oxigênio menos 2. Em cima as cargas multiplicadas. De hidrogênio, como eu tenho só 1, mais 1 vezes 1, mais 1. E de oxigênio, como eu tenho 3, cada oxigênio tem carga menos 2. Se eu tenho 3, então menos 2, menos 2, menos 2, menos 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Novamente, a carga do cloro aqui vai ser um valor x, que quando eu somar esse x mais 1 mais menos 6, vai ser igual a zero. Então, portanto, a carga aqui do cloro tem que ser mais 5. Por quê? Mais 1 com mais 5, mais 6. Menos esse 6, zero. Então, a carga do elemento central, ela pode mudar. Vocês viram que lá em cima foi utilizado o cloro, né? Foi utilizado o cloro, assim como embaixo, cloro e cloro, só que essa carga muda. No primeiro caso ela é mais 1 e no segundo caso ela é mais 5. Quer dizer que a carga do elemento central ela é variável. Ela pode mudar, mas ela vai mudar de acordo com o quê? Com as quantidades, né, de átomos que ele está ligado, seja de hidrogênio, de oxigênio aqui no caso. Mas as cargas do hidrogênio e do oxigênio, nesse caso, elas não mudam. Elas são fixas para esse cálculo aí. Veja aqui no H2SO4. Eu tenho aqui cada hidrogênio com carga mais 1, embaixo sempre a carga individual e cada oxigênio menos 2. Isso não muda. Como eu tenho 2 hidrogênios, a carga só de hidrogênio vai ser mais 2. Mais 1 vezes esse 2. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. E aqui, como eu tenho 4 oxigênios, e cada oxigênio é menos 2, então menos 2 vezes 4, só de oxigênios lá em cima, carga menos 8. A carga aqui do enxofre, de novo, vai ser um x, que quando eu somar isso tudo, vai dar zero. Então, o x aqui, portanto, tem que ser mais 6. Por quê? Mais 2 com mais 6, somei as cargas positivas, mais 8. Menos 8 vai dar um somatório igual a zero. Sempre zero? Sim, sempre zero nesses casos aqui. Então, a carga do enxofre mais 6. E vamos calcular aqui na última prática aqui, do H3PO4. Cada hidrogênio tem carga mais 1. Embaixo eu escrevo a carga individual. E cada oxigênio menos 2. Não muda. Como eu tenho 3 hidrogênios, então mais 1 vezes 3. Só de hidrogênio eu vou ter carga mais 3. E só de oxigênio eu vou ter carga, então, também menos 8, porque eu tenho 4 oxigênios. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Qual vai ser a carga do elemento fósforo aqui neste caso? A carga vai ser mais 5, porque se eu somar mais 3 com mais 5, mais 8, menos 8 igual a zero. Então, determinamos aí a carga dos elementos centrais para os oxiácidos, né, que a gente já deu o nome dos hidratos, a gente não viu que tem essa situação. Mas para os oxiácidos, o que eu vou fazer? Eu vou olhar nessa tabelinha aqui qual vai ser a carga do elemento central, que é o NOx. Quando o NOx de determinado elemento central for mais 7, mais 5, mais 6, mais 3, mais 4 ou mais 1, ele vai sofrer essas mesmas variações aqui para o nome, né, que a gente viu lá nos ânions. Então, fica a critério de vocês utilizarem um esquema de nomenclatura, esse esquema ou o anterior que a gente viu. A gente vai ver nos exercícios qual vai facilitar mais. Puxando aqui para o nome, vamos dar o primeiro nome para esse meu ácido aqui, que é o HClO. Vamos apagar aqui e deixar só o que importa. Ó. Do HClO, eu vejo que é um oxiácido, que tem como elemento central o cloro, e que a carga do cloro deu mais 1. Então, eu vou na minha tabelinha, se é o cloro com carga mais 1, o nome desse ácido vai ficar o quê? Ó? Mais 1, que é o cloro. O nome desse ácido vai iniciar pela palavra ácido e vai depois para o cloro começar com hipo, e aqui nesse pontilhado o nome do elemento, que é o cloro, e a terminação oso. Então, portanto, aqui nós teremos o ácido hipocloroso. No segundo caso, aqui do outro ácido clorado, aqui, nós vamos ter o cloro, cuja carga é mais 5. Mesmo esquema, é o mesmo ácido, só que agora com cloro com carga mais 5. Quando o meu ácido tiver carga mais 5, aqui,
ou mais 6, que não é o caso, mas nesse caso é carga mais 5, não vou começar aqui por nada, mas a terminação é ico. Então, antes desse ico no pontilhado vem o nome do elemento central, como é o cloro, então esse aqui vai ser o ácido clórico. Veja, cloro com a terminação ico, clórico. Aqui no H2SO4, a gente vê que a carga do enxofre, que aqui é o elemento central, é uma carga mais 6. Vou na minha tabelinha. Se for carga mais 6, olha lá, carga mais 6. Então, não começo por nada aqui. E o final é ico. Então, sendo o enxofre, nós vamos ter aqui o ácido sulfúrico. E aqui para o último caso, onde é o H3PO4, eu tenho o elemento central, o fósforo, cuja carga é mais 5, né? Então eu vejo que quando for mais 5 também a finalização é ico. Basta a gente ver aqui na nossa tabelinha, mais 5 ico, como é o fósforo. Esse aqui é o ácido fosfórico. As duas maneiras têm que resultar no mesmo nome. Fica a critério de vocês de utilizarem aí o esquema da tabela com o nome do ânion e fazer essa derivação aqui, né? E a gente vai ver que em alguns casos ajuda, mas também essa tabelinha aqui, né, que a gente praticou aqui, ela é bem direta também. Ela ajuda bastante nesse sentido. Alguns exercícios são mais fáceis assim e outros pela tabela, como eu disse. Agora a gente vai ver a classificação da força desses ácidos, tá certo? Qual o ácido é mais forte, a gente já viu essa classificação. E existe uma classificação da força dos ácidos com relação a ele ser forte, mais fraco, moderado, enfim. E aí o que a gente vai discutir é que existe uma classificação para os ácidos que são os hidrácidos, que a gente discutiu, que são ácidos que não contêm oxigênio, e os oxiácidos. A gente vai ver para os hidrácidos primeiro como é que é essa força, tá ok? E essas forças são relativas, a gente tem que comparar um com o outro. No caso dos hidrácidos, os que não contêm oxigênio, a gente discutiu que nós temos lá ácidos halogenados, que são o HF. Olhando a tabela periódica, então eu tenho lá na 7A flúor, cloro, bromo e iodo. HF, então, flúor, cloro, bromo e iodo. Outros dois ácidos também recorrentes nos hidrácidos é o H2S e o HCN, o ácido cianídrico. Como que fica essa escala de força aqui para os meus hidrácidos? Vamos observar aqui para esses primeiros aqui, que são os halogenácidos, né? Os ácidos que têm flúor, cloro, bromo e iodo da família 7A. O que foi discutido é que a força do ácido ela aumenta nesse sentido aqui. O ácido iodídrico é o mais forte porque ele tem maior raio atômico, o iodo tem maior raio atômico, então o hidrogênio ele fica mais fácil de ser liberado, né? Isso foi discutido aí. Então, portanto, quanto mais aqui, só comparando até aqui, a força aumenta. Então, nós temos aqui o mais forte, o HI, e o mais fraco, o HF. Nesse sentido da escala, né, o que a gente vai reparar é que para os hidrácidos, todos aqui eles não são necessariamente fortes. Como a força ela aumenta nesse sentido, esses aqui são os fortes. Esses aqui são fortes. O HF ele é fraco. Ele não é fraco. Ele é moderado. Moderado também pode ser chamado de semiforte. Então, veja que como a força aumenta nesse sentido, relativamente, esses aqui são mais fortes do que o flúor, né? Que não é tão forte, ele é moderado.
Então, nós temos aí essa escala aí para esses, e esses dois aqui que sobram, o H2S e o HCN, são ácidos fracos. São ácidos fracos. Então, essa aí nós temos a escala de força para os hidrácidos, ok? Para os hidrácidos. Como que fica para os oxiácidos? Para os oxiácidos, eu tenho que calcular o número de hidrogênios ionizáveis, tá certo? O número de hidrogênios ionizáveis e o número de oxigênios. O que são esses hidrogênios ionizáveis? Nós vimos que existem os hidrácidos e os oxiácidos. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios eles são ionizáveis, aqueles que saem na forma de H+. Então, o HCl tem só um hidrogênio, ele é um hidrácido, ele só tem um hidrogênio. Então, o hidrogênio dele é ionizável, ele é, portanto, um monoácido. O H2S é um hidrácido, só que ele tem 2 hidrogênios. Como ele é um hidrácido, todos são ionizáveis, então ele tem 2 hidrogênios, ele é um diácido. O HCN também é um hidrácido, só tem um hidrogênio, então ele é um monoácido, ok? Então, isso para os hidrácidos. Entretanto, para os oxiácidos, que é o que a gente vai ver também no esqueminha para calcular a força, é que nos oxiácidos somente são ionizáveis, isso é, que saem na forma de H+, os hidrogênios que são ligados aos átomos de oxigênio. Então, veja só, aqui na molécula de HClO4, nessa minha primeira molécula, eu tenho 4 oxigênios em torno do elemento central. Eu tenho que saber essa estruturazinha aqui, né? Tenho que recorrer a essa estrutura para saber isso aí. E eu tenho somente um hidrogênio, e se esse hidrogênio está ligado ao oxigênio, ele é um hidrogênio ionizável. Para o cálculo da força dos oxiácidos, eu vou ter que saber isso aqui. Eu vou ter que saber a quantidade de oxigênios e a quantidade de hidrogênios, mas os hidrogênios somente aqueles que são ionizáveis. No H2SO4, no segundo exemplo, nós temos também 4 oxigênios, só que nós temos 2 hidrogênios. E os 2 hidrogênios, eles são ionizáveis. Então, eu tenho aí um diácido, né, que são 2 hidrogênios ionizáveis. Aqui no HNO3 nós temos, veja só, 3 oxigênios e um hidrogênio, e esse hidrogênio é ionizável, ele é um monoácido, só tem um e ele é ionizável. O H3PO4, veja aqui, o H3PO4 ele tem 4 oxigênios em torno do elemento central e 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios estão conectados a oxigênios, então eles são ionizáveis. Então quer dizer que eu vou ter casos onde eu tenho hidrogênios não ionizáveis? Sim. Repare bem aqui na estrutura do H3PO3 e do H3PO2. Nesses dois casos, aqui no H3PO3, eu tenho o elemento central, que é o fósforo, e eu tenho em torno dele aqui 4 oxigênios. Eu tenho 4 oxigênios e eu tenho 3 hidrogênios. Desses 3 hidrogênios, somente 2 são ionizáveis, porque somente 2 estão ligados com o oxigênio. Este hidrogênio aqui, ele está ligado com o fósforo, então ele não é um hidrogênio ionizável. Assim como no outro caso aqui, onde eu tenho o H3PO2, veja que eu tenho 2 oxigênios e 3 hidrogênios. Somente um deles é ionizável, que é esse aqui que está ligado com o oxigênio. Os outros estão ligados com fósforo e não são ionizáveis. E por fim, aqui na estrutura do ácido carbônico, do H2CO3, no H2CO3 eu vou ter aqui 4 oxigênios e 2 hidrogênios, sendo que os 2 hidrogênios eles são ionizáveis porque eles estão ligados aí ao oxigênio. Nessa escala de força, o que a gente verifica é o seguinte: para a força dos oxiácidos, que é o que nós estamos relativizando aqui, eu tenho que calcular um valor que é um x. Esse meu x aqui, eu vou calcular ele em quê? Eu vou pegar o número de oxigênios que existe na minha molécula, do meu ácido, e vou subtrair desse número de oxigênios o número de hidrogênios. Quais hidrogênios? Somente os que são ionizáveis, somente aqueles que são ionizáveis. Os outros não me interessam. Para
Para eu calcular isso aqui, para eu calcular esse X, eu dependo de saber o quê? Saber da estrutura. Às vezes eu tenho hidrogênio que não é ionizável, então ele não entra aí nessa fórmula. Calculando esse X aqui, esse X ele pode ser, X pode ser igual a 3, ou se ele for 2, eu vou ter um ácido que é forte. Se o meu X for igual a 1, eu vou ter um ácido semiforte ou moderado, ok? Então, posso utilizar essas duas palavras, semiforte ou moderado. E se o meu X for igual a 0, eu vou ter um ácido que é fraco. Então, praticando aqui, vamos praticar aqui para algum deles aqui. Vou pegar aqui o H2SO4. Vamos puxar uma seta aqui que a gente vai fazer. Como que a gente vai calcular o X para o H2SO4? É o número de oxigênios, que é quanto? O número de oxigênios são 4, menos o número de hidrogênios ionizáveis. O número de hidrogênios ionizáveis, nesse caso, são 2, porque são 2 hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, 4 menos 2, esse meu X aqui vai ser igual a 2. Então, sendo 2, quando é 3O2, eu tenho um ácido que é forte. X sendo 3O2, eu tenho um ácido que é forte. Então, o que eu dependo? Basicamente desse número aqui, do número de hidrogênios ionizáveis. Repare que para a molécula de H3PO3, veja só, eu tenho aqui um X, que é o número de oxigênios que existe na minha molécula de H3PO3. São 3 oxigênios. Então, aqui é 3 menos o número de hidrogênios ionizáveis. Como aqui eu tenho... como aqui eu tenho, na verdade, 3 hidrogênios, né, H3PO3, somente 2 são ionizáveis, porque este aqui não é ionizável. Então, é 3 menos 2 hidrogênios que são ionizáveis. Neste caso aqui, o meu X vai ser 3 menos 2, vai ser igual a 1. Portanto, quando é 1, eu tenho aí um ácido semiforte ou moderado. Então, este é o cálculo que deve ser feito aí com relação à força dos oxiácidos. Vamos partir agora para a resolução dos exercícios, onde nós vamos aplicar aí essas coisas que a gente já discutiu aí. Pedindo aí na questão número 1 para determinar a nomenclatura dos ácidos representados a seguir. Então, na letra A, nós temos o HBr. O HBr é um hidrácido. Então, portanto, se eu tenho um hidrácido, eu tenho a terminação hídrico. Como é o bromo, ácido bromídrico. Então, letra A, ácido bromídrico. O HClO4, eu tenho um oxiácido. Então, eu posso fazer das duas maneiras. Desse primeiro aqui, exercício, eu vou fazer com a tabelinha lá, do NOx. Vejamos aqui que o hidrogênio só tem carga mais 1, e o oxigênio, como eu tenho 4, cada um tem carga menos 2, eu vou ter menos 8. Então, portanto, a carga aqui do cloro ela vai ser mais 7. Quando eu tenho cloro aqui com carga mais 7, eu vou ter o quê? Mais 7, vamos recorrer aqui à nossa tabelinha aqui. Quando é mais 7, eu tenho aqui qual nome? Sendo mais 7, é per-ico. Como é o cloro, então, portanto, perclórico. Para este meu caso aqui, desse meu primeiro ácido aqui, ácido, então, portanto, perclórico. Perclórico. Então, está aí feito o primeiro, ácido perclórico. Na letra C, nós temos o H2SO3. Letra C, H2SO3. Calculando aqui direto a carga só de hidrogênio mais 2, porque cada um é mais 1. Cada oxigênio menos 2, então como eu tenho 3 mais 6. Carga do enxofre aqui, elemento central, mais 4. Quando eu tenho enxofre com carga mais 4, o que eu vou ter?
enxofre com carga mais 4, sendo mais 4 a terminação, ó, mais 4 a terminação é oso. Então, como é o enxofre, esse aqui é o ácido enxofre com oso sulfuroso. Lembrem-se que enxofre, né, ele sofre essa flexão aí para a palavra sulfur, né? Letra D, nós temos aqui o H3PO3. Então, vou fazer de cá a letra D. H3PO3. Nós temos aqui 3 hidrogênios, cada hidrogênio carga mais 1, então mais 3 de hidrogênio, cada oxigênio é menos 2, então menos 2 vezes 3, menos 6. Carga aqui do fósforo vai ser mais 3, né, para dar zero aí no somatório. Quando eu tenho carga mais 3, como que fica aqui o nome aqui? Sendo mais 3 ou mais 4, a terminação é oso. Como aqui no caso é o fósforo, eu vou ter aqui então fósforo com oso, ácido fosforoso. Então aí nós temos a nomenclatura aí para esse ácido aí. H2, na letra E, H2MnO4. Então vamos lá. Letra E, H2MnO4. Então, H2MnO4 é o manganês. Então, o Mn é o manganês, calculando aqui a carga só de hidrogênio mais 2 e de oxigênio menos 8, porque cada um é menos 2. Então, a carga aqui do manganês ela vai ser mais 6. Quando é mais 6, não vou pegar lá na tabela, mas a terminação é ico. Então, é ácido manganês com ico, mangânico. E por fim, a letra F, que é o HMNO4. Vou fazer ele aqui. Letra F, HMNO4. Cada hidrogênio mais 1 eu só tenho 1, cada oxigênio menos 2 eu tenho 8, então aqui a carga do manganês é mais 7. Quando é mais 7, é ácido, se é o manganês, eu vou pegar a flexão, e mais 7 é per-ico. Então, manganês com per, e o nome do elemento, manganês, com a terminação ico. Então, ácido permangânico, esse é o ácido que dá origem ao permanganato, né? Aquele medicamento. Então, pode ver aqui que permangânico e ico vira ato, né? Então, permangânico, permanganato, né? O MnO4 menos, que é o nome desse ânion aí. Então, tá feito aí a questão 1. Vamos para a questão 2, onde aqui na questão 2 vai ser mais fácil a gente fazer pela tabelinha. Como eu falei, a gente vai fazer das duas formas aqui. Então, aqui, vou puxar lá para cima, questão 2. O primeiro que a gente tem que escrever é o ácido iodídrico, certo? Bom, ácido iodídrico fica facinho. Então, vou fazer aqui A2. Número 2, letra A. Ácido iodídrico, repare no nome. Iodídrico é o ácido com o iodo. Por que hídrico? Iodídrico, um hidrácido, né? Não tem oxigênio, então é só o H com o I. Iodídrico. Na letra B, nós teremos aí o ácido arsênico. Agora sim, repare nesse nome, como que vai ficar fácil trabalhar com a tabelinha. Quando eu tenho o arsênico, no caso do meu ácido, arsênico, esse arsênico termina em ico. Ico. Esse aqui é o nome do ácido. Eu vou ter que procurar o ânion, né, que vai gerar esse ácido, cuja terminação é ato. Então, se eu tenho o arsênico, para eu procurar lá o meu ânion que vai formar esse ácido, eu vou procurar o arsenato. Arsênico, que é o ácido, eu vou procurar o ânion arsenato. Então, recorrendo lá à tabelinha de ânions,
eu vou procurar aqui o arsenato. Repare que eu vou encontrar aqui o arsenato, eu quero o arsenato, ó, cuja fórmula é AsO4. E a carga do arsenato, ela é 3-, porque ele é trivalente. Então, eu sei que AsO4, cuja carga é 3-. Como que vai ficar isso aqui? Então, eu vou escrever aquele AsO4, arsênico oxigênio, e eu sei que a carga dele é 3-. Isto é, se eu tenho esse ânion cuja carga é 3-, para eu gerar o ácido, eu vou ter que colocar 3 hidrogênios. Porque cada hidrogênio é mais 1. Se eu tenho 3 mais 3. Então, mais 3 com menos 3 é o 0. Eu fui lá na tabela, encontrei o arsenato, vi que a carga dele é menos 3, então, portanto, para ele, 3 hidrogênios. Então, está aí descrita a fórmula desse meu ácido. A partir do quê? A partir do nome do ânion, que é o arsenato, cuja carga é 3-, que eu fui lá na tabelinha. Então, está aí. Na letra C, nós vamos ter aqui o ácido selênico. Então, ó, vamos procurar aqui lá na letra C, o selênico. A mesma coisa, se eu tenho o selênico, esse aqui é o nome do ácido selênico, eu vou ter que procurar o ânion dele, que é o selenato, porque a terminação aqui é ico. Então, eu tenho que procurar lá o selenato. Encontrando o ânion selenato, oriundo desse meu ácido, eu vou descobrir a carga dele e a estrutura dele. Então, onde é que está aqui o selenato? Vamos procurar aqui, apagando aqui. Se eu procurar o selenato, eu vou encontrar ele aqui, ó, nos bivalentes. Quer dizer que a carga dele é 2-. Então, portanto, se o selenato, que é SeO4, lá na tabelinha, e a carga dele é 2-, a fórmula dele é essa, SeO4, e a carga dele é 2-, que eu busquei lá na tabela. Então, para ele, 2 hidrogênios, H2SeO4, cuja carga aí é 2-. Então, eu posso tirar esse aqui, ficando aí essa aí a fórmula do meu ácido, né, a partir do meu ânion. E, por fim, na letra D, eu vou ter aí o ácido crômico. Então, se eu tenho crômico, eu vou ter que procurar aqui o cromato. Lembra que crômico, ó, crômico, tudo que é o ácido, eu vou procurar o ânion ato. Se é o cromato, onde é que está o cromato? Ó, também é um bivalente, ó. Qual que é a fórmula dele, a estrutura? CrO4. Então, cromato é o CrO4, bivalente. Então, na letra D, nós vamos ter o quê? Letra D. Nós vamos escrever a fórmula do ácido crômico, vou fazer direto aqui, que a fórmula dele é CrO4, do cromato, e a carga dele eu vi lá que ele é bivalente, menos 2. Então, para ele, vou colocar 2 hidrogênios. Então, ficando aí, assim, a estrutura aí do ácido crômico. Então, nós fizemos esse exercício de duas maneiras, né? O 1 e o 2. Fizemos a partir do NOx e fizemos a partir do nome do ânion, né, proveniente do meu ácido. Então, as respostas do 2 são essas estruturas aqui dos meus ácidos, né, letra A, B, C e D. E aí fica a critério de vocês utilizarem aí uma metodologia ou outra. Vamos agora para o exercício 3, onde ele diz o seguinte: o ácido carbônico é utilizado na produção de água mineral gaseificada. Escreva sua fórmula e classifique quanto à presença de oxigênio e quanto à força. Então vamos lá. Para o ácido carbônico, a gente tem algumas considerações aqui. Eu vou começar escrevendo. Tudo bem que se eu vou fazer aqui direto, só mostrando aqui. Se ele é carbônico, eu vou ter que procurar lá o carbonato. Lá na minha tabelinha, se eu procurar o carbonato, eu vou encontrar que ele é o CO3, cuja carga é 2-. Então, estou mostrando aqui de acordo com a tabelinha também. Então, se ele tem carga 2-, para ele, 2 hidrogênios. Essa é a estrutura aqui do ácido carbônico, H2CO3, porque o carbonato
que é o ânion de origem desse ácido, tem carga -2, então 2 hidrogênio. Um outro detalhe aqui, ele que tem várias exceções, tá certo? Se eu calcular a carga aqui do carbono, e -6, eu vou verificar aqui que a carga do carbono vai dar +4. Se eu for lá na minha tabelinha de nomes aqui, eu vou ver que daria ácido para +4, com carga +4, daria terminação oso, e aí ele ficaria ácido carbonoso. Ele não é o ácido carbonoso, ele é o ácido carbônico. Isso aí existe, né, porque tem uma tabelinha que é de acordo com o ácido padrão. E no caso do ácido carbônico, ele é o ácido padrão para o carbono. Então, todo ácido padrão tem terminação ico. Então, é um detalhe aí que esse meu ácido ele merece atenção, esse nosso ácido, porque ele tem várias exceções. Uma delas é essa. A outra exceção é classificar quanto à presença do oxigênio. Bom, quanto à presença do oxigênio é fácil, ele tem oxigênio. Então, se ele tem oxigênio, ele é um oxiácido. Essa é a classificação dele. Presença de oxigênio, oxiácido. Entretanto, a outra exceção que a gente tem com o ácido carbônico é sobre a estrutura dele. A estrutura do ácido carbônico, H2CO3, é dessa maneira aqui, ó. O que eu observo para ele é que, para eu caracterizar ele com quanto a força, é que eu tenho que calcular o X, né? Aquele número, aquela força lá do oxiácido. Como que eu calculo o X? Número de oxigênios que são quantos? São 1, 2, 3. Então, são 3 oxigênios menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis. A quantidade de hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Nesse caso, são 2 e 2 estão ligados ao oxigênio. Então, o número de hidrogênios ionizáveis aqui é 2. Para esse X aqui, se eu calcular ele vai ser X igual a 1. X igual a 1 é a classificação de um oxiácido. Vamos voltar aqui no esqueminha que a gente fez. X aqui é a classificação de um oxiácido para um ácido semiforte. Entretanto, o que é verificado para o ácido carbônico, que embora o X dele dê igual a 1, ele é uma exceção. Ele não é um ácido forte, ele é um ácido fraco, ok? Então, isso aqui é uma exceção. É verificado que ele não é um ácido semiforte, na verdade, ele é um ácido fraco. Então, a classificação dele quanto à força é de um ácido fraco. Então, o X aqui, embora dê 1, né, não se aplica essa regra. Então, vendo aí, né, essas exceções aí para o ácido carbônico, né, nós já vimos pelo nome e agora nós vimos pela classificação da força que ele não é ele não é semiforte, embora o X dele dê 1. Ele é um ácido fraco, dada a estabilidade da molécula, relatividade dessas coisas aí. Então, ele é uma exceção. Então, está aí feito a questão 3. Vamos agora para a questão 4. Veja só. Vamos só comentar o que são ácidos, diferencia oxiácidos de hidrácidos, dando um exemplo de cada um. Isso aí está facilmente para a gente resolver, né? Ácidos são substâncias, só comentar, não vou escrever nada aqui, que são ácidos que são substâncias, né? Que em meio aquoso liberam H+. Diferencia oxiácidos de hidrácidos. Bom, oxiácidos têm oxigênio, hidrácidos não têm oxigênio. E exemplos de cada um, né? Já está exaustivamente feito aí. Questão 5, o ácido clorídrico, ele dissolvido em água, origina íons hidrônio e cloreto. Esse processo recebe o nome de... É o processo que nós estamos falando, que é o processo de ionização. Agora, reparem nesse nome aqui, hidrônio, que refere-se, né, ao H+, que é liberado. Esse H+, estando em meio aquoso, ele vai fazer uma interação com a molécula de água, que é H2O. E esse hidrogênio aqui, por ter essa carga positiva, ele vai interagir aqui com essas cargas negativas aqui do oxigênio, que é muito eletronegativo, ele tem esses pares de elétrons aí, e ele
ele sendo eletronegativo, ele vai atrair essa carga e ele vai acabar fazendo o quê? Fazendo uma interação com esse H+. Então aqui eu tenho basicamente uma carga resultante negativa devido à presença da região aí de elétrons que sobram do oxigênio, e ele vai interagir com o positivo aqui, fazendo uma espécie de ponte de hidrogênio, aí, efetivamente aí, com esse hidrogênio, esse H+, aí, formando essa estrutura aqui. Bom, até então a estrutura da água estava estabilizada, né? Estava neutra, vamos dizer assim, com carga zero. Entretanto, quando ela liga-se com o hidrogênio, que o hidrogênio tem carga positiva, ele adiciona uma carga positiva a essa estrutura aqui, que fica com 3 hidrogênios. Então, nós não temos mais a molécula de água aqui. Nós temos, na verdade, em vez de 2 hidrogênios, nós temos 3 hidrogênios e o oxigênio com uma carga resultante que é positiva. E aí nós temos essa representação aqui para o H+. Então, o H+, ele pode vir representado somente H+, como está aqui, o H+, que a gente faz, mas ele também pode aparecer como H3 ou A+, em função dessa interação com a água. E aí, esse H3 ou A+, ele recebe o nome de hidrônio, ok? Recebe o nome de hidrônio. Isso é só uma observação aí pertinente ao que a gente está vendo. Então, questão 5, letra E. A número 6. Classifique os seguintes ácidos quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis, presença de oxigênio e força. Então, nós temos aí 2 casos. Nós temos aqui, letra A, nós temos o HCl e letra B, H2CrO4. Classifique os seguintes ácidos quanto à força de hidrogênios, quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Bom, nesses 2 casos aqui, vamos fazer já direto aqui para o H2, letra B, H2CrO4. O que a gente vai ver aqui é que quanto à presença de hidrogênios ionizáveis, o que são os hidrogênios ionizáveis? São aqueles, né, que se ionizam, né? Para os hidrácidos, todos são ionizáveis. Então, como eu tenho letra A, o HCl, que é um hidrácido, ele é um monoácido. Monoácido. E H2CrO4, na estrutura, eu tenho que saber a estrutura. Mas se a gente for pesquisar a estrutura dele, ele é o cromo ligado a 4 oxigênios. E, de fato, os hidrogênios estão ligados, esses 2 hidrogênios estão ligados aí ao oxigênio. Então, basta a gente dar uma averiguada aí na estrutura e a gente vai ver que nós temos 2 hidrogênios que estão ligados ao oxigênio, então os 2, né, são ionizáveis. Nesse caso, como eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, eu tenho aí um diácido. Depois, quanto à presença de oxigênio, o primeiro não tem oxigênio, o segundo tem, então, portanto, o primeiro é um hidrácido e o segundo é um oxiácido. E quanto à força? Bom, quanto à força, o que a gente vai ver? Quanto à força, o HCl ele é forte. Nós discutimos a força dos hidrácidos lá no começo da nossa parte teórica. E para os oxiácidos, nós temos que calcular o X, que é o número de oxigênios, que é 4, menos o número de hidrogênios ionizáveis, que são 2. Então, X aqui é igual a 2, portanto, esse meu ácido aqui também, esse meu oxiácido aqui, ele também é forte, né? Tendo um X igual a 2, ele é forte, visto aí o que a gente fez aí no comecinho da nossa introdução teórica. Então, ácido crômico, tá aí as respostas aí para essa questão 6. Vamos na questão 7. Na BR-381, da região central de Minas, houve um acidente com uma carreta que transportava H2SO4. Devido ao acidente, ocorreu o vazamento do material transportado atingindo o rio Piracicaba. A água desse rio, na região do acidente, apresentou-se, letra A, neutra. Não apresentou-se neutra. Primeiro, que foi um derramamento de ácido. Então, ela não pode ser neutra. E tampouco ela pode ser básica e básica. Veja só aqui nas alternativas. Só resta ela ser ácida, letras B e C. Ácida pela ionização do ácido na água ou ácido pela neutralização do ácido na água? Não houve neutralização, né?
o que houve foi a ionização, né, a liberação desses H+ aí que derramou, né, no rio. Então, portanto, houve, né, esse ácido em meio aquoso, houve a ionização aí desse meu ácido. Escreva, na número 8, escreva a ionização dos seguintes ácidos. A mesma coisa que nós fizemos, né? Veja só, HNO3, H2CrO4, HCN e H3PO4. Vamos fazer direto aqui. Primeiro caso, HNO3, eu tenho um H+, e se eu tenho um H+, NO3-. Vou fazer aqui do lado para ficar maior. Vou dar só a resposta aqui, tá? Então, letra A, HNO3. Então, essa aqui é a questão 8. Então, HNO3 em meio aquoso, só escrever ali na frente da setinha, um H+, mais NO3-. Não esqueçam do aquoso, né? Aqui, escrito aqui, né? Do ladinho aí pequeno. Na letra B, nós temos H2CrO4, então nós temos 2 hidrogênios, então 2H+. E se eu tenho 2H+, eu vou ter aquele CrO4, 2-, ok? HCN, letra C. Se eu tenho um hidrogênio, então um H+, e o CN com uma carga menos. E H3PO4, se eu tenho, letra D, se eu tenho 3 hidrogênios, H3PO4, então 3H+, e o PO4 com carga 3-. Então tá aí as ionizações desses ácidos, só escrever isso aí na frente da setinha, colocando aí, né, os aquosos aí nos devidos lugares na frente de cada um aí. Questão 9. Na produção de refrigerantes, utilizam ácidos para o realce do sabor e regulação do teor de açúcar. Os ácidos mais comumente empregados são o cítrico, o tartárico e o fosfórico, H3PO4. Então, isso é para realçar o sabor e a gente não sentir tanto o teor do açúcar que existe, né? Ele dá uma abrandada aí na quantidade de açúcar. Então, o fosfórico está presente nos refrigerantes sabor cola. Sabe-se que, em média, o pH dos refrigerantes do tipo cola é de 2. Veja só o pH de um refrigerante, 2. Depois a gente vai discutir aí a questão do pH na próxima frente aí, né, nos próximos exercícios. Sobre o ácido fosfórico, é correto afirmar que é um ácido fosfórico. Ele tem oxigênio. Então, o ácido fosfórico, ele não pode ser um hidrácido. Então, eliminamos aqui essas duas alternativas. Resta saber se ele é forte, moderado, diácido ou triácido. A gente viu já que no H3PO4, como que é a estrutura dele, simplificando aqui a representação. Nós temos o oxigênio, 4 oxigênios, 1 fósforo e 3 hidrogênios. Só reparar lá na estrutura que a gente discutiu. Então, nós temos aí um triácido, então, portanto, aqui a gente já marcaria, né, a alternativa C, porque nós temos hidrogênios aqui ligados, 3 hidrogênios ligados ao oxigênio, então ele é um triácido. E moderado, porque se eu calcular o X para ele, número de oxigênios 4 menos número de hidrogênios ionizáveis 3, o X aqui vai ser igual a 1. Então, X igual a 1, eu tenho um ácido moderado. Então, ficando aí para a questão 9, alternativa C. Vamos agora para a questão 10. Para distinguir uma solução aquosa de HF, que é um ácido fraco, outra de HCl, ácido forte, de mesma concentração, foram efetuados os seguintes procedimentos independentes com cada uma das soluções. Então, nós temos aí na questão 10 as medidas de pH, né, que podem ser feitas com aparelhos que medem o pH, que vocês encontram esses aparelhos aí na página 275, um pH-metro, né, que faz a medida desse pH que a gente vai ver em seguida, na teoria. Nós temos aí esse teste com uma tira de papel de tornassol azul, que são indicadores de pH, certo? Que eles servem para medir, falar se o meio é ácido ou básico.
E nós temos aí na 3, medida de condutibilidade elétrica, tá bom? E nesse caso, essa medida de condutibilidade elétrica também serve aí para medir, né? Vamos dizer assim, essa força desse ácido aí, se ele é forte ou se ele é fraco. Basicamente, aí, o que vai acontecer? Os dois são ácidos, mas um é fraco e o outro é forte. Se os dois são ácidos, se eu colocar alguma coisa que vai mudar de cor, algum indicador que vai mudar de cor para acusar se o meio é ácido ou é básico, o esquema 2 não vai servir. Por quê? Isso aqui vai indicar que os dois são ácidos. Mas para falar se um é mais forte ou se o outro é mais fraco, eu preciso desses controles mais rigorosos através de aparelhos aqui. Então, portanto, ficaria aí para a questão 10 que só serviria, né, a medida, né, utilizando equipamentos como o pH-metro, né, para medir o pH, ou a condutibilidade elétrica, que também pode ser feito por esse equipamento aí. Então, para a questão 10, a letra A, apenas os procedimentos 1 e 3 que vão servir. Que a gente vai discutir aí essa questão aí do pH, dos indicadores de pH, que vai ficar mais simples da gente ver. Questão 11 aí está dizendo o seguinte: o fenômeno da chuva ácida está relacionado ao aumento da poluição em regiões industrializadas. Os agentes poluentes são distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde humana e ao meio ambiente. Gases gerados pelas indústrias, veículos e usinas energéticas reagem com o vapor de água existente na atmosfera, formando compostos ácidos que se acumulam em nuvens, ocorrendo a condensação da mesma forma como são originadas as chuvas comuns. Um desses gases, o SO2, é proveniente da combustão do enxofre, impureza presente em combustíveis fósseis como carvão e derivados de petróleo. Ele leva à formação do ácido sulfúrico. Então, o que está falando aqui? Quando a gente queima combustíveis fósseis, ele gera o lançamento desse enxofre para a atmosfera. Esse enxofre ele reage com o oxigênio, da atmosfera e gera o SO2 e o SO3. E esse SO2, tanto o SO2 quanto o SO3, ao reagirem com a água da chuva, eles vão formar o ácido sulfúrico, ou também o ácido sulfuroso, tá certo? Então depende aí da reação que a gente está falando. Mas ele está perguntando nessa questão sobre a chuva ácida, que é proveniente da emissão aí, do enxofre, né, que está presente nos combustíveis fósseis, com relação à formação desse ácido, o ácido sulfúrico, que é o ácido representado aí, né, no nosso esquema aí, que ele é produzido na chuva ácida. Esse ácido representado no esquema contém em sua molécula 3 átomos. Vamos ver. Ele tem 3 átomos diferentes, que são os elementos. Então, ele possui 3 elementos. Mas aqui eu tenho um elemento que são 2 átomos. E aqui eu tenho um elemento que tem 4 átomos. Então, na verdade, ele tem 3 elementos diferentes, mas no total, em átomos, eu tenho aqui 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, somando aí, eu tenho 7 átomos aí para essa minha molécula, né? Então, ficaria aqui letra C. 6 átomos? Ele não tem 6 átomos, né? A gente viu que ele tem 7. 2 elementos químicos são os distintos, né? Eu tenho aqui elemento químico oxigênio, elemento enxofre e elemento hidrogênio. E tampouco eu tenho aí 7 elementos químicos. Então, portanto, ficando aí a letra C. Vamos ver aqui na questão 12, uma questão que diz o seguinte, questão bem simples, veja só, essa tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. O pH é essa medida aqui, que a gente vai discutir já já. Ela mede, né, a quantidade de hidrogênios que tem numa solução, o pH. Então, quanto menor o pH, mais ácido é. Que a gente vai ver ali na escalinha, ok? Veja só, baseado nisso aí, quanto menor o pH, mais ácido é. Veja o que ele diz aí. Qual que é o mais ácido? O mais ácido seria o quê? O suco de limão, correto? O mais ácido seria aí o suco de limão. E o menos ácido? Bom, menos ácido é o que tem maior pH, né? Então, menos ácido aqui seria o chá.
esse aqui seria menos ácido e o suco de limão é o mais ácido de todos, porque o menor pH é o dele. O esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita, essa fórmula aí, um mineral que sofre desmineralização em meio ácido. Quer dizer que o quê? Que se eu tenho um mineral que constitui os dentes, se eu em meio ácido, se eu consumir coisas muito ácidas, eu vou perder esse mineral, essa proteção, esse esmalte do dente. Então, se eu consumir coisas muito ácidas, vai acabar o quê? Corroendo aí essa hidroxiapatita. E isso em meio ácido. Veja só, tem a reação aí das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes é o bom. Quanto mais ácido, mais vai atacar o meu dente, mais vai desmineralizar. Então, portanto, eu preciso do quê? De uma coisa não tão ácida. Qual é a coisa menos ácida aí? É o chá. Então, portanto, aqui a alternativa A para essa questão aí. Questão 13, antes da gente partir aí para a parte do pH, veja só o que diz a questão 13. Mesmo em locais não poluídos, a chuva contém ácido carbônico, tá? Que também é um ácido que está presente na chuva ácida em função do CO2 que está na atmosfera. Em locais poluídos, passam a estar presentes também ácido nítrico. Opa, vamos anotar os ácidos aqui. Ácido carbônico a gente já fez a estrutura. Ácido nítrico também é fácil de saber, né? Ácido nítrico, é só eu ir lá na minha tabela, se eu não sei se é nítrico, eu tenho que procurar o nitrato. O nitrato, nítrico, nitrato. Se eu for ver o nitrato, lá ele está lá nos monovalentes. Então quer dizer que o NO3 é menos, então ele precisa só de um hidrogênio. Então HNO3. Veja aí, então, ácido nítrico. E também ácido sulfúrico, o outro ácido. Vamos anotando eles. H2SO4, que também a gente já escreveu bastante, a estrutura aí do H2SO4. Considerando os ácidos citados no texto, podemos afirmar que suas fórmulas moleculares são. Então vamos procurar aqui. Ácido nítrico, HNO3 e ácido nítrico, HNO3 e H2SO4, que ficaria aí, vamos lá, excluindo essa, H2CO3, HNO3, então letra C para essa questão, né? Veja aí nas outras letras que não podem ser nenhuma delas, né? Nós temos HCl2, H3PO4, HNO2, então ficou aí questão C. Questão 14, antes da gente fazer ela aqui, a gente vai ver o que? Essa escala de pH, trazer um pouquinho aqui para a teoria. Então, teoria sobre indicadores. O que a gente vai ver aqui que a gente tem comentado sobre o pH? Bom, o pH é uma escala que mede aí, vou voltar lá, ela vai de 0 a 14. De 0 a 14, no meio aí, de 0 a 14, eu tenho aqui 7. Quando eu tenho 7, eu tenho algo que não é nem ácido nem básico. Veja só. Então, eu tenho a escala que vai de 0 a 14, no meio eu tenho 7. Então, as coisas abaixo de 7, já que aqui é neutro, no meio, elas são ácidas. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Veja que ácidos fortes têm pH de 0 igual a 1. O que é neutro tem pH igual a 7. E as coisas para cá vai até 14, que são as bases fortes. Do contrário do ácido, nós temos a base. As coisas básicas, ácidos e bases. Por hora também, isso aqui também pode ser chamado, as bases também podem ser chamadas de alcális. Então, para cá nós temos basicidade ou alcalinidade. Então, meio para cá, se ele está básico, a gente pode dizer também que ele está alcalino, tá certo? É a mesma palavra aí para se referir à mesma coisa, básico ou alcalino. Então, entre 0 e 14, nós temos ácidos e bases, no meio é neutro, e lembrando que o base também pode ser chamado de alcalino. Então, veja só, nessa representação aqui, o que está dizendo? Que eu tenho substâncias que indicam se o meio é ácido ou básico. Ele não mede o pH, ele não fala se é 0, se é 1, se é 2, se é 14, se é 13, mas ele indica se é ácido ou se é básico.
Então, se eu tenho aí um meio que é neutro, dependendo do indicador que eu colocar, ele pode acusar uma cor para o ácido e outra cor para o básico. E aí nós temos vários indicadores, igual essa tabelinha traz aqui. Por exemplo, eu tenho aqui 4 indicadores, o tornassol, a fenolftaleína, o alaranjado de metila e o azul de bromotimol, que são utilizados em laboratórios. Veja as cores aí que eles se comportam, como fica aí, né, quando o meio é ácido ou básico para cada um. Então é isso que eu tenho que ter em mente aí, que existem esses indicadores, que eles vão acusar cores diferentes dependendo aí do meio. Baseado nisso, a gente vai fazer aqui a questão lá, questão 14, que diz o seguinte: um certo indicador, não falou qual, apresenta as seguintes cores dependendo do meio que se encontra. Esse indicador aí, em meio ácido, ele é azul, em meio básico, ele é amarelo. Então, ele falou assim, se adicionar uma amostra de vinagre, então, vinagre, limão, que é o suco de limão, e soda cáustica. O que é a soda cáustica? A soda cáustica, está corrigindo aqui, soda cáustica é uma base. Essa base aqui é o NaOH, uma base bem forte. Então ele é básico. Então a gente teria que dar uma pesquisadinha porque a gente não viu ainda a parte de base. Mas quais seriam as cores aqui? As cores para esse indicador aqui em ácido, como a gente sabe que é o vinagre, seria azul. Para o suco de limão também seria azul. E para a soda cáustica, que é um meio bem básico, ele seria o quê? Seria amarelo. Então, portanto, aí ficaria qual sequência? Ficaria azul, azul, amarelo. Então, questão 14 aí, letra B, azul, azul e amarelo. Bom, vamos agora para a questão 15, que diz o seguinte: os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa alimentação. A tabela a seguir apresenta alguns ácidos e suas aplicações. Então, estão aí listados 3 ácidos, né? O ácido sulfúrico, o ácido fluorídrico e o ácido carbônico. As forças dos ácidos dispostos na tabela respectivamente são... Bom, nós já fizemos essa discussão aí da força desses ácidos. Para o ácido sulfúrico, que é um oxiácido, nós temos que calcular o X aí, né, que é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, que é 4 menos 2. Então, portanto, aqui o X é igual a 2, já que os 2 hidrogênios do ácido sulfúrico são ionizáveis, basta ver aí na tabela, né, que a gente passou lá, da característica da força dos oxiácidos, e também sobre o cálculo desse X aí, né, dependendo aí da fórmula do meu composto. Depois aí para o meu ácido fluorídrico, a gente viu que o ácido fluorídrico, como ele é um hidrácido, né, nós observamos lá que a força relativa perante aos hidrácidos, o ácido fluorídrico, ele é considerado moderado, né, ou semiforte. Então, como aqui nas alternativas está moderado, nós vamos utilizar o termo moderado. E para o ácido carbônico, a gente discutiu lá na questão 3, que embora ele tenha aquela exceção, né, onde eu calculo 3 oxigênios para o ácido carbônico menos 2, eu encontraria um X igual a 1, né, que é de um oxiácido moderado. Entretanto, nós vimos aí que pela exceção, o ácido carbônico é um ácido fraco. Então, portanto, aí ficando a alternativa D, forte, moderado e fraco. Questão 16 é uma questão sobre soluções eletrolíticas, tá certo? Soluções eletrolíticas são soluções que, quando eu coloco eletrólitos, que a gente vai ver, elas são capazes de conduzir corrente elétrica, dado aí a existência de cargas positivas e negativas. Então, dependendo da minha solução aqui, do que eu tiver aqui dentro da minha solução, se for, né, um soluto que eu adiciono aí, se for uma substância que eu adiciono aí
e que possa gerar essas cargas, que possa gerar aí íons disponíveis na solução, essa solução vai ser eletrolítica e vai ser capaz de conduzir corrente elétrica, né? Então, tem um teste aí de condutividade de corrente elétrica. Se for uma solução eletrolítica, ela vai conduzir corrente elétrica, consequentemente aí que a gente vê é que essa lâmpada, né, acenderia. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente o quê? Soluções eletrolíticas. Então basta a gente dar uma pesquisada aí no que são substâncias que servem, né, como eletrólitos aí. Então nós vemos aí O2, que não é eletrolítico, H2O, que também não é, ele puro, a água não conduz corrente elétrica tão eficiente. O HCl é um ácido, né, que a gente sabe que em solução aquosa, né, ele vai gerar aí os íons, né, H+ e Cl-. Então, portanto, ele gerando aí esses íons, ele vai ser capaz de conduzir corrente elétrica, vai formar uma solução eletrolítica. E na letra D nós temos C6H12O6, né, um composto aí orgânico, né, baseado em carbono, e esses compostos são feitos, né, de estruturas, ligações covalentes, portanto é uma molécula, uma substância molecular que não é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, portanto, letra C aí, nós temos que observar. Então, ácidos, bases e sais vão ser capazes aí de, quando em solução, formarem soluções eletrolíticas que são capazes de conduzir corrente elétrica. Fica aí esse comentário aí. Na questão 17, nós vamos observar aí para dar os nomes aí nesses compostos aí, né? E fazer aí as considerações se eles são fortes ou fracos, né? Quanto à natureza da força aí. Então, na número 1 nós temos HClO4, carga do cloro +7, então +7 é perico, este é o ácido perclórico. Então essa questão aí, essa sentença aí está correta. H3PO3 é o ácido fosfórico. Então, se a gente calcular o H3PO3, nós vamos ver que a carga aqui do fósforo, dada aí as quantidades aí de oxigênio e hidrogênio, é +3, e +3, a terminação é oso na nossa tabelinha. Então, H3PO3 seria o ácido fosforoso. Então, portanto, essa aqui está errada. O H3BO3 é um ácido forte. Veja só como que eu calculo o X aqui. Ainda que, vamos dizer que os 3 hidrogênios são ionizáveis, eu teria 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, o X seria igual a 0. Então, portanto, se eu verificar a estrutura do H3BO3, eu vou verificar essa situação aí, encontrar um X igual a 0. Então, portanto, ele, tendo X igual a 0, ele é um ácido fraco, ele não é um ácido forte. O H2CO3, o ácido carbônico, já discutimos também que ele é um ácido não é moderado, embora o X dele dê igual a 1, 3 menos 2, ele não é moderado, ele é um ácido fraco, né, uma exceção. E o HClO é um ácido fraco, veja só que ele só tem um hidrogênio e um oxigênio. Tendo um hidrogênio e um oxigênio, o nosso X aqui seria um oxigênio menos um hidrogênio. Obviamente, se ele tem um hidrogênio, esse hidrogênio tem que estar ligado a pelo menos esse oxigênio na estrutura desse ácido, né? Então, dando X igual a 0, ele é um ácido fraco. Então, portanto, aí essa 16 também está correta. Dando como resposta aí a soma das corretas, né, nós vamos somar 1 mais 16, o somatório aqui, então, portanto, igual a 17. Ficando aí a resposta aí para esta questão. Questão de número 18 é uma questão que a gente pode pesquisar um pouquinho, vou responder algumas coisas, fazer algumas pesquisas aí em volta disso. Nós vamos ter que completar essa tabelinha aí com o nome, com a fórmula e com a utilização. Então, no primeiro aí nós temos o ácido carbônico. Então, aqui, nesta primeira, respondendo aqui, a fórmula é o H2CO3, aplicação, produção de refrigerantes. Aqui, HNO3, que é o ácido que? Bom, vamos dar um nome para esse ácido. HNO3
eu vou verificar que então eu tenho um hidrogênio e 3 oxigênios, então menos 6, a carga do nitrogênio mais 5, sendo mais 5 terminação ico, então portanto aqui é o ácido nítrico, ácido nítrico. A utilização fica aí para deixar de pesquisa aí, como sugestão de pesquisa para responder aí. Na produção de geleias, essa aqui eu vou ter que comentar aqui que na produção de geleias é utilizado o H3PO4. Então isso aí não está meio subjetivo aí para a gente responder, mas só completando aí com a resposta, a fórmula é o H3PO4 e o nome desse ácido aqui que vocês vão preencher é o ácido fosfórico, ok? Ácido fosfórico. O ácido clórico, como que eu vou descobrir a fórmula do ácido clórico? Aqui, esse meu ácido clórico. Ácido clórico é do ânion clorato, né? Clórico, clorato. Se eu for lá na minha tabelinha procurar o clorato, eu vou encontrar que ele é o ClO3, cuja carga é menos 1, ele é um ânion monovalente. Então, ele tendo carga menos 1, ele precisa só de um hidrogênio. Então, essa é a fórmula aí da estrutura desse meu ácido clórico, a HClO3, que completa ali aquela lacuna na nossa tabela. H2SO4. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, que nós já comentamos bastante. Uma utilização dele, já vou deixar comentário aí, que ele é utilizado no refino de petróleo, né? Então, veja só que ele é importante aí, né? Como aliado na questão, assim, se um país refina muito petróleo, se um país é muito industrializado, se ele utiliza combustíveis fósseis, né? Então, o H2SO4 ele é utilizado, além disso, ele também é o ácido que contém dentro da bateria dos automóveis, né? Como meio eletrolítico para gerar a corrente elétrica dentro da bateria. Então, ele tem essas duas aplicações. E o nome do H2SO4, o ácido sulfúrico. E aí ajuda na decomposição dos alimentos durante a digestão. Durante a digestão, nós temos o suco gástrico, que contém o ácido clorídrico, né? O HCl, cujo nome, então, ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico, escrever aqui nessa lacuna aqui, fica aí resolvida aí a questão de número 18. Para 19, vamos fazer aqui que é sobre as cores, né, que são utilizadas ou aplicações. Então, veja só. Se molharmos o papel de tornassol, e para isso foi dado lá, né, para o tornassol a indicação dele, de acordo com o meio que ele está, veja só, se molharmos o papel de tornassol no vinagre, ou seja, em meio ácido, basta a gente olhar lá na tabelinha desses indicadores, ele vai ter cor azul, ok? Tabelinha, deixa eu conferir aqui no livro, ela está disponibilizada no papel de tornassol azul. Ele vai ter lá na tabelinha da página 275. Então, a gente vai ver, se a gente molhar o papel de tornassol azul no vinagre, ele vai indicar aí, né, a coloração vai ser alterada pelo meio ácido, assim podemos concluir que essa substância tem caráter bom. Vinagre, nós sabemos que ele vai ter caráter ácido, tá certo? O que é o vinagre? O vinagre é uma solução de ácido acético ou ácido etanóico, que é essa estrutura aqui. É um ácido orgânico, ok? Um ácido orgânico, porque ele tem carbonos. Os ácidos orgânicos são ácidos bem mais fracos do que os ácidos inorgânicos, né? Mas como ele é de ampla utilização, então vale essa discussão aqui. Perceba que a estrutura do ácido acético, nós temos 4 hidrogênios, esse, mas somente esse aqui é o hidrogênio ionizável, né? Então, a estrutura aí do ácido acético ou ácido etanóico. Outra substância de uso caseiro no qual esse papel de tornassol
apresentaria aí a sua coloração se a gente empregasse aí o limão, tá certo? Dentro das opções aí, utilizando aí esses termos aí ácidos aí, né? Então, se eu tenho papel de tornassol azul, ele naturalmente daquela cor que ele possui, e aí na coloração ele apresentaria para o ácido uma coloração vermelha, ok? Então, aqui, coloração vermelha, porque ele é naturalmente azul, né? Em meio ácido ele vai ficar vermelho. Então, se ele é azul, quando eu coloco vinagre, ele fica vermelho. Se eu coloco suco de limão, ele também se torna vermelho, que é ácido. Então, aqui, a resposta aqui para esse aqui é o suco de limão, que também é ácido, né? Então, fica aí a resolução para a questão 19. Questão 20 diz o seguinte: a chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Então, são óxidos, veja só, dióxido de enxofre de maneira geral, óxidos de nitrogênio, óxidos de carbono, que pode gerar o ácido carbônico. São óxidos que estão no ar, né, que encontram-se presente na fase gasosa, no estado gasoso, que ao reagir com a água da chuva, o vapor de água, né, eu gero um ácido que é responsável pela chuva ácida, né, na maioria das vezes aí. O enxofre, veja só, é liberado principalmente por veículos movidos a combustível fóssil. Os óxidos de nitrogênio é liberado por fertilizantes. Ambos reagem aí com o vapor de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. Bom, sulfuroso, eu tenho que procurar lá, esse é o nome do ácido, eu tenho que procurar o ânion ito, porque sulfoso é ito, né? Gera o ânion ito. Quando eu vou lá na tabelinha, só para a gente voltar lá e verificar, praticar de novo, eu vou procurar então de sulfuroso, eu vou procurar o sulfito, e eu encontro aqui o sulfito, que é o SO3, e ele também é bivalente. Então, portanto, se eu vou escrever a partir do sulfito o ácido sulfuroso, o sulfito eu sei que é o SO3, tá? Eu sei que é o SO3, e o SO3 é um ânion bivalente, tem carga 2-. Se tem carga 2-, quer dizer então que eu preciso de 2 hidrogênios. Esse é o ácido sulfuroso. O sulfídrico, ele não tem oxigênio. Com enxofre, então, é o H2S, né? 2 hidrogênios para o enxofre, já que ele é o sulfeto e tem carga 2-. O sulfúrico, eu escrevo a partir do sulfato, que é o SO4, que tem carga 2-, mas nós já sabemos, né, a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4, e por fim o nítrico. No nítrico eu vou lá na minha tabela e vou encontrar o nítrico, vou procurar o nitrato. Nitrato, que a carga, se eu for lá, ele é monovalente. Então tá aí a estrutura do nitrato, se tem uma carga negativa, apenas um hidrogênio para ele. Então, HNO3. Quais são as fórmulas dos ácidos? H2SO3, depois H2S, H2SO4 e HNO3. Ficando aí para essa questão aí, a alternativa A. Questão 21. Escreva a fórmula dos seguintes ácidos. Bom, vamos lá. Escreva a fórmula dos seguintes ácidos, só comentando aqui rapidão. Se é o crômico, eu vou procurar o cromato. Lá na minha tabela eu vou encontrar o cromato, cuja carga é 2-. Então, se é 2-, o meu ácido tem que ter 2 hidrogênios. Em B, eu vou escrever o cloroso. Se eu for procurar o cloroso, eu tenho que encontrar o ânion clorito. Cloroso, oso, ito. E a estrutura do clorito é ClO2, cuja carga é monovalente, apenas -1. Então, -1, somente um hidrogênio. Então, essa é a fórmula do ácido
cloroso. Letra C, ácido sulfídrico, acabamos de escrever. Ácido sulfídrico proveniente, né, lá gera o ânion sulfeto, que é o enxofre. Carga do enxofre, se eu for lá ver, é 2-. Hídrico é eto, né? Então 2 hidrogênios para ele. Então tá aí a fórmula do ácido sulfídrico, hidrácido. Letra D, fluorídrico, também um hidrácido, terminado em hídrico, com flúor, HF. F, né? O flúor que tem carga -1, fluoreto, lá na tabela tem ele, monovalente, halogênio, família 7A, só faz uma ligação, então um hidrogênio. Letra E, ácido permangânico. Permangânico termina em ico. Terminado em ico, eu tenho que encontrar o ânion permanganato. Permanganato, que é o MnO4, cuja carga é -1, lá na nossa tabela de ânion, um ânion monovalente. Então, se a carga dele é -1, apenas um hidrogênio, e aí a gente vai ter a fórmula do ácido permangânico. E na letra F, nós teremos aí o ácido hipobromoso. Para o ácido hipobromoso, nós vamos procurar quem? O ânion hipobromito. Então, lá na tabelinha eu vou procurar o hipobromito. Eu vou ver que o hipobromito é o BRO, cuja carga ele é um monovalente. Confiram lá na tabela. Se é hipobromoso, eu estou procurando o hipobromito. Se é menos e é -1, então somente um hidrogênio. E aí nós temos a fórmula do ácido hipobromoso. Questão 22. Observe os compostos a seguir, coloque em ordem decrescente de acidez. Então, ele me deu aí 4 ácidos que eu vou colocar em ordem crescente de acidez. O que eu tenho que analisar? A acidez ela é relativa. Eu tenho acidez dos hidrácidos e acidez dos oxiácidos. Nesse caso aí, eu só tenho oxiácidos. Quando eu tenho só oxiácidos, eu calculo o X. Então, vamos calcular o X aqui em A, B, aliás, 1, 2, 3 e 4, onde o X, né, a gente já viu que o X é dado em função do número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Para H3PO4, o X vai ser 4 menos 3, X igual a 1, porque os 3 hidrogênios na estrutura do H3PO4 são ionizáveis. Já discutimos a estrutura do H3PO4 no início da aula. O 2 é o HClO4, também temos a representação da estrutura dele. Do HClO4, veja só, o X aí vai ser quanto? Número de oxigênios 4, menos, né, um só hidrogênio. Então, 4 menos 1, X igual a 3. E depois nós vamos ter aí o 3, que é o ácido, o HBrO3. Esse HBrO3, como é que nós vamos calcular? Da mesma maneira, 3, só que aí vai ser 3 menos 3, né? Dá uma pesquisada aí na estrutura do H3BO3. Ele vai ter esses 3 hidrogênios aí ionizáveis, e aí a estrutura dele vai ser como? O número X aí dele vai ser quanto? 3 menos 3 vai ser igual a 0. E por fim, na questão na 4, nós vamos ter aí o HNO3, que tem 3 oxigênios e um só hidrogênio. Então, 3 menos 1, X vai ser igual a 2. Veja que eu encontrei aqui ácidos, né, com X, né, igual a 3, 1, 3, 0 e 2. Só organizar isso aí por ordem, né? Quem tem o maior X é o mais ácido. Lembra lá do nosso esqueminha lá? Sendo 3 ou 2 são fortes, mas se é 3 ele é muito mais forte. Então, portanto, em ordem decrescente de acidez, nós vamos ter que o ácido 2 é o mais ácido de todos, o mais forte, né? Depois do 3, vamos vir com 4, que é também, depois do 3, é o mais forte, né? Depois do 4,
3, 2, 1. Vai vir o ácido de número 1. E, por fim, o ácido mais fraco, que é o ácido 3, que tem X igual a 0. Então, portanto, aí ficando essa sequência aí. Qual é o mais forte? O HClO4, depois o HNO3, depois o H3PO4 e depois, por fim, o H3BO3, que é o mais fraco de todos, ok? E por fim, aqui nossa última questão, questão 23, certo informe publicitário alerta para o fato de que se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar sofrendo de refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo do ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido que, nesse caso, provoca queimação no estômago, a rouquidão e até mesmo a dor torácica são: o que a gente tem no suco gástrico que faz a digestão dos alimentos? É o HCl, né? Então veja aí, dentre as opções, a gente tem letra A e letra E, que tem o HCl. Não é o HClO2 que nós temos no suco gástrico, não é o HClO3, nem esse outro aqui com o nome clorídrico, né? Então fica aí a questão, um comentário aí, para que a gente teria que saber o quê? Qual que é o ácido e qual o seu nome. Nós sabemos que é o ácido clorídrico, mas a fórmula do ácido clorídrico não é aqui HClO3, como está. Se é o ácido clorídrico, é um hidrácido, né? A terminação é hídrico. Veja só, a letra A diz que é ácido clórico, não é o clórico. Então, é a letra E, ácido clorídrico. Bem, o conteúdo deste capítulo é esse aí. Ficou um pouco extensa a aula, mas nós temos aí, né, uma revisão praticamente completa do que foi visto em aula, né, que dá o subsídio aí para responder esses exercícios aí. Na verdade, nós fizemos todos, a gente pode verificar que eles são um tanto repetitivos às vezes, mas estão todos aí resolvidos para fazer aí completar, né, na apostila aí, fazer o estudo tranquilo. Espero que vocês tenham aí conseguido compreender esse conteúdo com mais clareza, revisar mais calmamente, conforme for preciso. Aí nós temos o vídeo, só voltar, adiantar. No mais é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela visualização, por acompanhar a nossa aula. Qualquer dúvida aí é só deixar aí nos comentários aí, que a gente recebe a notificação aí nos comentários do YouTube. Então pronto, a gente responde as dúvidas, né, em sala de aula ou então aqui mesmo, ok? Obrigado.